bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana do 5º ano do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva. Estamos aqui para mais uma revisão de matemática. Iremos iniciar falando sobre poliedros e corpos redondos. Poliedros são sólidos de bases planas, que contêm faces. E corpos redondos são os corpos de bases arredondadas, que têm a capacidade de girarem. Unidades de medida. As nossas principais unidades de medida são o metro, o litro e o grama. Todas elas têm múltiplos e submúltiplos. No metro, os múltiplos do metro: quilômetro, hectômetro e decâmetro. Submúltiplos: decímetro, centímetro e milímetro. No litro, a nossa principal medida é o litro, de múltiplos: quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e mililitro. Do grama, quilograma, hectograma, dectagrama. Submúltiplos: decagrama, centigrama e miligrama. A convenção de medida. Para uma medida imediatamente maior, nós dividimos por 10. Para uma medida imediatamente menor, nós multiplicamos por 10. Mas também nós estudamos anteriormente que é possível nós fazermos essa conversão de medidas tanto no metro, como no litro, como no grama. É possível nós fazermos essa conversão através da tabelinha, Através dessa tabelinha que nós temos de cada um, onde contém os seus múltiplos e os seus submúltiplos, Nós temos aqui medidas de capacidade: quilolitro, hectolitro, decalitro, o litro, aí decilitro, centilitro e mililitro. Então, nós aprendemos nas aulas anteriores que nós podemos organizar nessa tabela e, sem fazer cálculo algum, nós podemos fazer a transferência da vírgula, e transformarmos em outra medida. O litro é a unidade principal das medidas de capacidade. Medidas de massa, nós temos aí o quilo, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, Lembrando que os múltiplos são maiores do que o grama e os submúltiplos são medidas menores. Medidas de volume. Medidas de volumes é quando nós estamos tratando de uma medida que existe 3 dimensões. Por isso que é elevado ao cúbico, é elevado aí ao númerozinho 3, se lê cúbico. Por quê? Porque ele tem a altura, largura e profundidade. E são as seguintes medidas: quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Aprendemos aí nas nossas aulas que nós temos, uma formulazinha para calcular o volume, que é V igual a x vezes x vezes x, que são x representa as medidas que eu vou ter, num determinado problema em uma determinada ocasião. Vamos agora para as áreas. Como eu posso calcular a área de figuras geométricas como triângulo, quadrado, losango, retângulo, é o trapézio e o círculo. Para se medir
a área de um triângulo, eu vou precisar utilizar a seguinte fórmula: área igual a base vezes a altura dividido por 2. Esse 2 ele sempre vai estar aí, porque faz parte da fórmula. Eu não posso substituí-lo nem por 3, nem por 4, sempre vai ser o 2. A fórmula do quadrado: área igual a lado elevado ao quadrado, ou área igual a lado vezes lado. Losango: área igual a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Retângulo: área igual a base vezes altura. Trapézio: área igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E o círculo: área igual ao π vezes raio ao quadrado. Raio é igual a π. O π ele equivale a 3,14. Então, vocês precisam lembrar disso. Quando eu falar em π, eu vou lembrar da medida 3,14. Vezes raio ao quadrado. Isso significa que a medida que estiver lá no raio, eu vou multiplicar por 2. Então, é área igual a 3,14 vezes a medida do raio multiplicado por 2. Temperatura: o grau de agitação das partículas que formam o corpo e a capacidade desse corpo transmitir ou receber calor estão relacionados com sua temperatura. Os valores de temperatura são determinados por um aparelho chamado termômetro e sua graduação é denominada de escala termométrica, né? Termo de temperatura. Através do termômetro, nós podemos verificar, né, o grau da nossa temperatura. Quando nós vamos medir a nossa temperatura, quando está acima de 38 graus, nós dizemos que nós já estamos com febre, né? Estamos com a temperatura muito alta. Nós podemos medir essa temperatura na escala de Fahrenheit, de Celsius ou de Kelvin, né? No nosso dia a dia, nós fazemos o uso do termômetro, né, para sabermos se estamos com febre ou não, né? Esse é um dos instrumentos usado para medir a temperatura, mas existem vários outros exemplos de termômetro, como agora nós estamos usando o óptico, né? Durante a pandemia nós estamos estudando, estamos usando um novo tipo de termômetro, né? Que não é necessário, como aquele doméstico, que não é necessário colocar aqui abaixo da axila e esperar alguns minutos para que saibamos a temperatura que estamos, né? Basta direcionar para a pessoa, né, no pulso ou na testa e de imediato nós sabemos o nosso grau de temperatura. Espero que tenham gostado da aula. Façam a leitura explicativa, né? Revisem todas as atividades, todas as explicações que foram pedidas para anotar no caderno. Conclua as atividades de revisão com bastante atenção e até a próxima. Tchau!